Vamos fazer o seguinte? Vamos. Essa discussão tá muito boa, mas como a gente ainda tem outros 3 pontos... Acabou a discussão. E o nosso ponto aqui, o nosso tempo já está tá bom, correndo. Vamos, você falou do Neymar? Vamos entrar na Neymar. terceira polêmica. Menino Ney, que voltou ao futebol brasileiro, voltou ao seu clube de origem, né, o clube que o revelou, e todo mundo tinha muita expectativa em cima do Neymar. Ele é uma estrela mundial. Ajudou muito o Santos na reta final de Campeonato Brasileiro, mas, mais uma vez, teve uma temporada marcada por lesões e termina a temporada com uma interrogação. Será que o Neymar vai ou não disputar a Copa do Mundo? Na tardezinha, no show agora, no final de semana do Thiaguinho, ele falou que vai fazer de tudo, porque ele quer disputar, exatamente, que ele quer disputar a Copa do Mundo. E aí, gente, o que podemos falar da temporada do Neymar? Né, Ele fez uma cirurgia na segunda-feira passada. Foi tudo bem. Um mês de recuperação. A temporada do Neymar é marcada, como você falou, né, por lesões musculares. Ele teve só essa lesão no joelho agora, essa foi diferente. Mas as outras lesões foram musculares. Lesões que outros jogadores também tiveram. O Pedro, por exemplo, do Flamengo, que teve a mesma lesão dele, passou pelos mesmos problemas. É uma lesão muito complicada. Agora, eu também acho e concordo com vocês que se o Neymar fosse mais determinado, mais focado, talvez ele tivesse conseguido subtrair algumas dessas lesões. Acho isso, entendeu? Mas Neymar na Copa, eu levo. Senhor Mani, mas pô, a temporada do Neymar foi decepcionante. Bom, como decepcionante foi a temporada do Santos. Eu sempre eu sempre falo. Será que o Arrascaeta faria 28 gols e daria 20 assistências jogando no Santos? Não daria. Não faria. A vida do Arrascaeta é facilitada pela qualidade dos jogadores do Flamengo. Pô, uma coisa é você dar uma assistência pro Pedro, pro Bruno Henrique. Outra coisa é você dar pro Tiquinho e pro Lautaro. Uma coisa é o Arrascaeta atacar o espaço. De repente, o Jorginho faz um passe para ele. O próprio Pedro ou o Bruno Henrique. O Neymar ataca o espaço e não recebe uma bola boa. Por quê? A qualidade dos jogadores é ruim. Então não dá para você medir o Neymar pelos números dele nessa temporada. Ele jogou num time fraco, gente. E brigou para não ser rebaixado. Vamos fazer uma brincadeira aqui, antes dos outros darem opinião? Como você classifica a temporada do Neymar? Boa? Eu não vou colocar nem muito boa. Vocês podem participar com a gente também. Boa, regular ou ruim? Boa, regular ou ruim? Boa. Boa? Boa. Eu esperava que ela fosse excelente. Mas ela, pra mim, foi boa. Regular. Ele nem sempre, quando esteve em campo, ele jogou bem. E ele esteve fora de ação há muito tempo. Agora, quando ele jogou bem, ele foi o melhor jogador do Santos. Então, acho que pesando tudo, equilibrando tudo, regular. E você, Quesada? Falando de Neymar, tinha que ser assim, tipo, fodástica a temporada, né? Porque o Neymar é top de linha, um dos maiores jogadores que eu tive o prazer de acompanhar ali esse foi o melhor jogador de perto. Esse cara é extraordinário. Agora, você deu 3 opções, né? Boa, regular, é melhor, a ruim é... Boa, regular ou ruim? Básico. Eu acho que ele tá no meio termo. Num regular? A gente precisa entender todo um contexto, né? O que parte disso que o senhor Mani falou. Quando o Neymar veio, a expectativa era muito grande. Eu, por um minuto, eu falei, caramba, ele vai elevar o nível do Santos de tal maneira, desde que ele jogasse todas as partidas, mas ele não jogou todas as partidas, ele teve um problema clínico, teve outro, ele não conseguiu, Neymar, não conseguiu entregar os minutos suficientes para ser mais importante para o Santos. Agora, na reta final, a água bateu no pescoço, e eu disse aqui, o Chamani concordou, porque também era a opinião do Chamani, que sem o Neymar ia ser muito difícil o Santos permanecer na primeira divisão. O homem lá de cima enviou o Neymar para o Santos não ser rebaixado pela segunda vez. E sem jogar tudo que ele pode jogar,
ele já fez uma diferença. E aqui não tem nenhum hater e nem Marzete, tá? Tô analisando o que eu vi dentro daquilo. Ah, mas enfrentou esse ou aquele adversário. Não importa. Todo mundo se enfrentou e todo mundo enfrentou os mesmos adversários no campeonato. Ele poderia também não ter jogado porra nenhuma nessa fase final aí, o time ser rebaixado. E a gente já tá falando o que aqui? Tá vendo? O Neymar não conseguiu nem jogar contra a Juventude. Não, ele jogou e fez o que tem que fazer quando enfrenta um time como a Juventude. O Santos poderia ter empatado esse jogo, perdido esse jogo, né? Agora, o que eu espero, Isa, eu espero muito mais do Neymar. Tomara que essa operação melhore tudo para ele. O Somani fez as contas aí, só deve voltar no final de janeiro. Boa parte, né? 25, boa parte do Paulistão já terá acontecido na fase de classificação. Então, que esse time do Santos sem o Neymar também, né? Não deixe o Santos fora da fase derradeira, que depois ele dispute o Campeonato Brasileiro. E aí faltarão só 2 meses para ele mostrar pro Ancelotti aí que ele tem condição de ser chamado para os amistosos contra a França e Croácia. Agora eu espero muito mais do Neymar. Muito, mas muito mais. E você, Alfinete, boa, regular ou ruim? Pra nível Neymar, achei ruim. Esperava que ele pudesse entregar muito mais pro Santos. Achei que ele... Tudo bem, tem as contusões, mas não achei que ele fosse contundir tanto também. Ficou muito tempo fora o Neymar. E os grandes jogos dele foram contra as equipes rebaixadas, com exceção a um bom jogo que ele fez contra o Flamengo. Achei pouco, acho que o Neymar pode entregar muito mais. Vamos aguardar a cirurgia e ver o ano que vem. Não achei um ano bom do Neymar. Só para Perto do lembrar, que ele pode apresentar. só para lembrar outro jogo bom do Neymar, Alfina, foi a derrota do Santos na Vila Belmiro pro Botafogo por 1-0, quando ele é expulso, que ele faz um gol de mão, lembra? Ele toma o segundo lugar. Aquele dia ele jogou muita bola. Sim. Jogou muito bem. O Santos perdeu. Entendeu? Então, o Neymar... vamos ver. Ele pode entregar muito mais. Sim. Vamos ver com essa cirurgia. Vamos ver essa cirurgia no joelho. Mas eu esperava mais do Neymar em todos os sentidos. O Neymar, quando ele... Aquele primeiro time, primeira passagem dele no Santos, né? Pô, ele jogava ao lado do Ganso, pô. Ele jogava ao lado do Arouca, entendeu? Ele tinha do Elano. Ele tinha grande jogador, do Borges, que depois que jogava no São Paulo, gostava demais do Borges. Jogava O muito. Renato jogava com ele, não O jogava? Renato jogava com ele, o Léo, lateral esquerdo. Olha o baita time do Santos. Santos. Olha o time do Santos. Eu te entendo, Sormani, mas vamos fazer uma comparação. Olha o que o Ryan fez no Vasco sozinho também, nesse sentido, entendeu? Embora seja um jogador mais jovem. Acho que o Neymar podia ter entregado mais, acho que ficou devendo pro Santos o Neymar. Vocês acham que a questão dele se envolver em algumas Aí, contra o polêmicas, Botafogo. como, por exemplo, discutir com o torcedor na Vila Belmiro, discutir com o torcedor do CSA, as broncas que ele deu ali no jogo contra o Flamengo, vocês acham que isso acaba atrapalhando a imagem dele como um todo? Para talvez não ser ajuda. convocado ou ser muito criticado? Vocês acham? Que ele acaba sendo mais criticado do que poderia, do que seria? Ajudar não ajuda. Agora, eu acho que isso daí é uma autodefesa, sabe? Porque o Neymar, não tenha dúvida disso, o Neymar sabe que fisicamente ele ainda precisa melhorar, né? Então, sabe aquela ansiedade do cara de tentar ajudar e saber que o corpo, naquele momento, não vai responder tudo? Porque assim, vamos combinar, olha essa jogada aí, ó. Essa daí é uma jogada de um cara inteligente. Esse foi o jogo contra o Botafogo. Ele com 18 anos, aí na Vila Belmiro, com a camisa branca do Santos, ele teria invadido, ele teria furado a rede ali, entendeu? Nós estamos falando de um comportamento físico, que é o que o Ancelotti está falando. Você acha que o Ancelotti não considera o Neymar um baita de um jogador? Claro que sim, né? E essa é a informação lá dentro da CBF. O Ancelotti adora o Neymar. O que ele está querendo é um Neymar fisicamente pronto para fazer a diferença. E aí só depende do Neymar, né? E vamos ver essa cirurgia se vai mais ajudar do que atrapalhar. Eu acho que essa cirurgia vem num momento ruim da carreira, né? Porque a gente está há 6 meses da Copa do Mundo e estamos falando de uma nova cirurgia do principal jogador do Brasil. Só depende do Neymar. Eu entendo que você está falando que só depende do corpo dele, de coisas que não necessariamente competem a escolhas dele. Eu acho que o corpo dele... escolhas também, se você for Não, ver. mas eu acho que não o necessariamente. precisa se cuidar, né? Mas eu acho que não necessariamente, Isa. Aí é um negócio que ele tem que Eu não ver, consigo Não tô afirmar... falando aqui nada. Eu acho que ninguém, mas- na verdade, consegue afirmar que todos os problemas físicos dele são por escolhas pessoais, não por algum problema metabólico, algum problema de desajuste, assim. Eu não consigo afirmar que é porque ele joga pôquer, porque ele bebe. Eu não consigo afirmar isso. Não, afirmar ninguém pode afirmar. Sim.
Então, por isso que eu fico pensando, depende dele, sim, ele precisa mudar algumas atitudes. Mas também depende de um pouco de sorte. Mas eu acho que esse aí é a mão na bola aí que ele acaba sendo expulso. Expulso, é. Foi corretamente expulso. Eu acho que ele mudou. Nos últimos meses ele mudou. Inclusive, ele mesmo fala que o mental dele foi para o saco. Ele falou que buscou ajuda Foi psicológica. na Exatamente. entrevista ao GE, né? Depois do jogo contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, o jogo dos 3-2 pro Flamengo, ele batendo boca com o torcedor, tem essa então, foto aí, entendeu? Por isso que eu puxei isso, porque você acha que ele não isso tá mais fazendo. atrapalha, de Sim, certa atrapalha. forma, Ele a desvia o imagem foco. dele? Eu acho que a imagem dele. Quem é santista? É que tá. Não, mas eu tô Ele não é só falando como um santista. todo, eu tô falando Exato, como um exato. todo. Porque Como um assim, todo. o Neymar sempre foi esse cara muito... Ele é uma estrela, gente, isso é inegável. Ele é uma estrela, ele é um cara diferente. E ele sempre foi esse cara que carregou com ele também uma certa polêmica... de acordo com o comportamento, até dentro de campo. E é isso, generalizando, tá? Não tô dando a minha opinião. Eu lembro de Copa do Mundo que os gringos falavam, esse Neymar só cai, não sei o quê. Sempre falaram muito do comportamento dele, porque o Neymar, ele é esse cara. Vocês acham que isso também... Ele ir lá e bater boca com o torcedor e mandar o torcedor do CSA calar a boca, você acha que isso influencia? Não, isso aí é gastar energia com bobagem. Agora... Todo lugar que o Santos vai e o Neymar vai, gente, é uma coisa impressionante. Ele parece um Beatle, entendeu? Mas ele é um Beatle. Sim, então isso que eu tô falando. Apesar de tudo isso, a gente vê as imagens aí. Ele é adorado. Sim. Especialmente pelas crianças. É uma coisa impressionante como as crianças gostam dele. Entendeu? Agora, tem muita gente que não gosta dele por causa disso. Ele briga com o torcedor, ele se comporta mal como ele se comportou naquele jogo contra o Flamengo. E ele reconheceu que ele foi mal, tanto que ele busca ajuda psicológica. Então, eu acho que o Neymar está mudando. Talvez porque queira mudar, ou talvez por causa da seleção brasileira, Copa do Mundo, não sei. Mas, volto a dizer, o Rosinei esteve aqui com a gente, né? Ex-Corinthians, ex-Internacional, Atlético Mineiro. Essa seleção brasileira, nenhum jogador mete medo em ninguém. Nenhum. Ele falou isso. Sou eu que estou falando. Rosinei. Vini não mete medo em ninguém, Rodrigo não mete medo em ninguém, Rafinha não mete medo em ninguém, Estevão é muito jovem. Se não levar o Neymar, eu acho a mesma coisa. Tem que levar. Nem que seja com 60% da possibilidade. E fazendo justiça a ele, eu acho que esse jogo contra o Flamengo foi um jogo fora da curva dele, porque todos os jogadores que jogam com ele elogiam ele, né? E ele não lembro de ter tido um comportamento assim tão ríspido com outros jogadores, companheiros, como foi contra o Flamengo. Então, acho que talvez realmente o mental já estava pesando aí nesse jogo especificamente. Pra gente só mudar de assunto, antes, uma enquetezinha rápida entre nós aqui. Hoje, Alfinete, Neymar na Copa do Mundo ou não? Hoje não, mas eu acho que ele vai ter condição de ir depois dessa cirurgia e eu acho que ele vai colocar a cabeça dele no lugar aí para esses 6 meses. Eu acredito ainda nele. Se a Copa do Mundo fosse hoje, até não daria para ir porque ele tá operado, né? Sim, mas se ele tivesse em condições, vamos dizer assim. Como ele terminou o Brasileiro? Então, eu fico bem dividido. Eu acho que ele ia contribuir pouco com a seleção ainda. Ele precisaria estar num ritmo um pouco melhor. Teria condição. Eu levaria pro elenco. É isso aí. Você, Quesada? Não, ele tá numa cama depois de uma operação. Não. Terminou o Brasileiro, ele não... Ele Quando terminou o Brasileiro? Para não envelhecer mal, hoje é dia 25 de dezembro, para depois não pegar esse recorte faltando um mês para a Copa e o Neymar arrebentando, e vocês esquecerem que eu sou um dos maiores defensores do Neymar na seleção. O Neymar indo para a Copa, ele vai jogar muito mais do que ele apresentou no Santos nessa temporada. Vocês não tenham dúvida nenhuma do que eu tô dizendo. A minha preocupação é essa cirurgia. Que cirurgia, gente, é cirurgia. Não entre nessa história de cirurgia. É um negócio simples. Vamos esperar, entendeu? Vamos esperar. Agora, uma coisa é certa. Ancelotti, pelo amor de Deus, Ancelotti, o Neymar jamais estará 100%. É isso aí. Então, se você vier com essa história, então é o seguinte, eu não quero levar o Neymar, você tem o direito de fazer o que você quiser, tá? Porque você vai se consagrar ou não. Você vai virar um dos maiores de todos os tempos ou não, vai entrar para a história e tal. Agora é o seguinte, não esquece. Esquece. 100%
o Neymar jamais novamente estará nessa face da Terra. Jamais. Então é o seguinte, ou Perfeito. abraça o Neymar com 70%, ou deixa o Neymar fora, correndo o risco de levar a garotada que não precisa de uma referência. Você, Gui. Tem Perfeito, isso, viu, Quesada? gostei muito. Rapidinho. É, Só pra, é isso. Ele só não pra vai complementar o 100% Quesada. nunca. Esquece. Diga, Alfinete. Tem isso, viu? Tem isso. Porque se o Ancelotti ganha a Copa sem o Neymar, ele é o herói. E Se ele ele perde? levar o Neymar, ele ofusca um pouco. É. Vai dar Tem uma esse olhada lado nessa imagem? também. Da vaidade do cara, entendeu? É. Mas se Tem ele esse lado. perde, é tipo o Felipão. Felipão não levou o Romário. Tudo bem, tinha lá Se ele Rivaldo, perde, Ronaldinho. se ele perde, não muda Ok. nada, porque o Brasil faz 30 anos que não ganha. Não, eu tô falando do Felipão na época que Entendeu? não levou em 2002 o Romário. Ele não levou o Romário, bancou o Ronaldo, bancou Rivaldo e Ronaldinho e ganhou a Copa. Se ele perde, o Felipão nem voltava pro Brasil. Tá? Ele ia virar um Não, outro perdeu Lazzaroni. de- Ia virar um Perdeu outro de 7 a Lazzaroni. 1 aqui e Então, foi mas tudo contratado bem. no dia seguinte Não, pelo não, Grêmio. mas isso é outra história. É. Ele já era campeão do mundo ao final. Ele já era campeão do mundo. Você. Com certeza. Tendo 26. Davi! Tendo 26. Uma da perguntinha pra você. O Arrascaeta tá 100%? Não. Então, Exato. é isso. É por O isso. Arrascaeta é. não tá Esse 100%. comentário seu fecha tudo. O Memphis tá 100%? Sim. O Memphis vai arrebentar na Copa com a seleção da Holanda. Tendo 26 Segura- vagas. É, E o pô. Brasil tendo concorrentes como Richarlison Nossa. e outros nomes, gente. Todo respeito, eu não prefiro tem- o Neymar a 40%. Não tem como deixar o Neymar de Também fora, acho pô. isso. Sim, não tem tem como. Neymar com uma E, ó, perna Até no só. elenco, assim. não tô tem falando porquê que ele não- tem não que ser ter titular, lugar pra tá? ele, Não, né? não é isso que eu tô dizendo. Não vem tirar do contexto, mas eu acho que ele tem que ser Bom, convocado. vou passar muito rápido aqui. A gente vai estourar um pouquinho, tá? Mas. Eu levaria também, tá? Você eu nem Não te perguntou, perguntei, né? Eu já Mas- sabia, né? Porque eu já sabia, já deixou claro aqui bastante Claro, que você claro. levaria Tô brincando. o Neymar. Não, eu sei, eu tô brincando também.